Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Daniel Chaves e a gente está começando, nesse momento, a nossa quarta sessão de conteúdos da disciplina de História Contemporânea. Vale lembrar que essa disciplina é a disciplina, como a gente já falou, de História Contemporânea, que é ofertada no curso de História da Unifap, na nossa graduação. Estamos trabalhando de forma emergencial com atividades remotas, tentando fazer com que, da melhor forma possível, a gente consiga expor os conteúdos e realizar atividades com vocês, no intuito de fazer com que a formação de vocês não seja interrompida pela pandemia. Só para a gente se situar, nós estamos aqui, dos 16 conteúdos, nós estamos entrando no quarto. E a gente vai falar de Revolução Industrial, porque nos interessa muito agora aqui fazer uma abordagem sobre esse conteúdo que permita a vocês, de fato, uma contextualização sobre o que é o papel dessa revolução, que muitas vezes acaba sendo colocada, como boa parte do tema, inclusive, da tecnologia, acaba sendo colocado de forma razoavelmente secundária no campo da historiografia contemporanista, o que é algo razoavelmente compreensível do ponto de vista de uma história social, por exemplo, que observe os aspectos das relações de classe, da acumulação de riqueza, enfim, de uma perspectiva crítica sobre o capital, principalmente porque a Revolução Industrial, do ponto de vista prático, teve um impacto muito significativo na divisão social do trabalho, impondo circunstâncias e desafios muito contundentes para a classe trabalhadora. E, simultaneamente, de forma absolutamente entrelaçada, acabou criando uma série de possibilidades de exponencialidade na acumulação de capital para a burguesia, inclusive possibilitando a gente falar em proporções de conglomerados econômicos financeiros que nós ainda não tínhamos assistido na história moderna e contemporânea. Então é natural que o tema da Revolução Industrial, ou se não é natural, é compreensível, que seja um assunto razoavelmente tido como secundário. No entanto, o fato da tecnologia estar ocupando um papel muito importante nas nossas vidas, e eu não digo isso só pela pandemia, eu me refiro também a todas as circunstâncias que envolvem as revoluções comunicacionais, a revolução da eletrônica, a revolução anterior da eletricidade. O papel da tecnologia nas nossas vidas tem ganhado cada vez mais destaque, cada vez mais sentido. Então, trabalhar com o tema da Revolução Industrial, para vocês que serão professoras e professores, é um excelente motivo, no sentido do que representa, é um excelente motivo para vocês discutirem o papel histórico das tecnologias. E, ao mesmo tempo em que colocar de forma crítica como a Revolução Industrial mudou a cara do modo de produção capitalista, e, sem dúvida alguma, é por isso que é concebido como uma revolução industrial, talvez tenha sido a maior revolução técnica da história da humanidade, e o papel da técnica, nós vamos ver, não nessa primeira sessão, mas na segunda, ocupa um papel absolutamente determinante para a gente poder falar no que representa capitalismo, no que representa contemporaneidade, de modo que no século XX a questão da tecnologia assume um papel decididamente preponderante, e essa é uma grande ruptura, é um grande elemento de transitoriedade da baixa contemporaneidade, né, do tempo presente, para essa alta contemporaneidade do século XIX, da primeira metade especialmente, um grande fator de diferenciação. Mas o que eu queria ressaltar com vocês é que o tema da Revolução Industrial é um tema importante e não pode ser, ainda mais no mundo de hoje, escanteado. Ele precisa ser observado de forma contextual e isso cria uma série de links, né? Uma série de correlações de conteúdo entre o que acontece no mundo de hoje e o que aconteceu na contemporaneidade, justamente para a gente ajudar os nossos discentes, vocês, mas também as pessoas que serão formadas por vocês, a compreender essas correlações históricas e exercitar comparações que, por sua vez, facilitem, viabilizem um trabalho de construção conectiva, de sinapse, de cognição do conhecimento.
e a partir daí a gente possa ter uma relação mais apropriada, literalmente no sentido de apropriar-se, com os tempos históricos. Tudo bem? A ideia aqui é tentar mostrar um pouco isso, um pouco do processo, um pouco das consequências, dar um panorama geral sobre a Revolução Industrial. Bom, na história moderna, vamos lá falar um pouquinho do que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um processo de mudança de uma economia agrária e artesanal para uma economia dominada pela indústria e fabricação de máquinas. Então, falar em Revolução Industrial é intrinsecamente falar na mecanização da produção e nessa mecanização com o objetivo de, na medida do possível, desonerar a mão de obra, o esforço humano da produção de riqueza, da produção de subsídios, de subsistência. Então, toda vez que vocês assistirem em algum episódio da história, seja a história nacional, da história regional, do debate econômico, a discussão sobre o papel da indústria, o papel da indústria é, via de regra, a ampliação da escala da produção de bens ou de serviços, mais contemporaneamente, com a desoneração da mão de obra humana com relação a essa maximização da produção. Ou seja, significa produzir com maior escala e com a menor intensidade de mão de obra bruta, especialmente humana empregada. Existe um enorme debate se isso tem uma implicação, na prática, a gente vai ver, dos processos de industrialização com relação aos empregos, a questão do emprego, a questão de como isso impacta a ocupação da classe trabalhadora. É um debate, sem dúvida alguma, porque o objetivo da maximização da relação custo-benefício, risco-retorno, por parte de algum empreendedor ou burguês, como vocês queiram chamar, pode sim impactar, em decorrência de curto prazo, na, como é que eu vou me referir, dissolução ou desintegração de empregos. Mas algo que os historiadores que trabalham com a questão industrial, em diálogo com os colegas que trabalham nas engenharias e tudo mais, já absorvem gradativamente a hipótese que, se em curto prazo há uma desintegração de empregos, em longo prazo não necessariamente o há, porque a mão de obra humana qualificada, até o presente momento, e aí temos implicações diretas no debate sobre inteligência artificial, por exemplo, né? Até o presente momento, a mão de obra humana qualificada é insubstituível. A questão central é justamente, e aí nós vamos avançar, não num campo que a gente agora vai trabalhar, mas mais na frente a gente vai ver, sobre como a questão da regulação do Estado e de políticas públicas voltadas para a educação da classe trabalhadora são absolutamente determinantes para superar esse fator de impacto que é sempre constante da propensão em avanços tecnológicos que desonerem a mão de obra da classe trabalhadora impactarem intrinsecamente, inclusive no curto prazo, na dissolução, na desintegração de empregos. Esse processo que a gente conhece como Revolução Industrial, ele começou na Grã-Bretanha, que é aquela ilha, ou aquele conjunto de ilhas onde fica a Inglaterra, no século XVIII, e de lá se espalhou para o mundo inteiro. Muito em favor do fato que a Grã-Bretanha, por ter sido uma das primeiras economias nacionais europeias a realizar a sua Revolução Industrial, encontrou condições práticas para, inclusive, aumentar sensivelmente o seu alcance e o seu poderio econômico, militar e político pelo mundo. Então, é difícil, inclusive, hoje, argumentar em favor que a questão da expansão que o Ocidente realiza, o que nós hoje chamamos de Ocidente, realiza pelo mundo na segunda metade do século XIX, teria ocorrido sem a Revolução Industrial. Sem a Revolução Industrial, nós talvez não tivéssemos os navios, nós não tivéssemos a tecnologia, nós não tivéssemos as condições técnicas capazes de realizar e empreender um projeto de poder europeu pelo mundo. A primeira vez, ou uma das primeiras vezes, que o termo Revolução Industrial foi popularizado foi pelo historiador econômico inglês Arnold Toynbee, que viveu e construiu essa obra, conviveu com essa discussão aproximadamente da década de 50 até 80 do século XIX, para descrever o desenvolvimento econômico da Grã-Bretanha entre 1760 e 1840.
Então, em linhas gerais, o que nós estamos chamando aqui de Revolução Industrial é um processo que exige um cuidado muito grande com a periodização. Há autores que acreditam que a Revolução Industrial é intrinsecamente um processo específico do tempo histórico do século XIX, da virada do 18 para 19 na Grã-Bretanha, e por isso ali é a Revolução Industrial, e as outras revoluções de assuntos tecnológicos não necessariamente são Revolução Industrial, e há outros especialistas, historiadores ou economistas, administradores, enfim, que trabalham com a hipótese que a ideia do que a gente está chamando de Revolução Industrial, na verdade, não é pertencente única e exclusivamente à virada do 18 para o 19, mas há um contexto muito mais amplo no qual houve uma primeira revolução industrial, especialmente com a questão da máquina a vapor, uma segunda revolução industrial com o carvão e a eletricidade, uma terceira com a microeletrônica e materiais, especialmente engenharia química, ocupando um papel importante, e que nós hoje estaríamos, inclusive, numa quarta revolução industrial, a da robótica, da inteligência artificial. Há autores até mesmo divergindo na direção de uma quinta revolução industrial. Mas isso não nos importa especificamente agora, porque, nesse momento, o que interessa, e o que eu estou tentando guiar vocês, é numa compreensão sobre qual é o papel dessa revolução industrial nesse tempo histórico. Me parece apropriado dizer que não é a única revolução industrial da história da civilização ocidental, mas parece também muito apropriado situar que esta revolução causou um impacto até o presente momento, até o que nós temos reconhecido do campo da historiografia, que é incomparável em termos de magnitude, de potência, aos outros processos que decorreram dela, mesmo a terceira ou a quarta revolução industrial. Ok? Assim, essa revolução, como a gente já falou, foi a transição de novos processos de fabricação na Europa e nos Estados Unidos no período de aproximadamente 1760 até algum lugar da década de 40 do século XIX. A transição incluiu a passagem de métodos de produção manual para máquinas, novos processos de fabricação química e produção de ferro. O aumento do uso da energia é extremamente importante. Compreender como a maximização das formas de produção de energia impulsionaram, por sua vez, que essas novas máquinas com novos materiais tivessem o que interessava fundamentalmente aos industriais, que era a maximização, o incremento, a ampliação do desempenho dessas máquinas e, consequentemente, das linhas de produção, gerando maior quantidade e gerando melhores trabalhos, melhores produtos. O desenvolvimento dessas máquinas ferramenta e o sistema mecanizado da fábrica, a fábrica sendo o espaço de realização em que todo esse processo prototípico de construção de uma linha de produção industrial se realiza em um espaço bem delimitado. Hoje, inclusive, há muitos autores que falam sobre como a fábrica, que era algo absolutamente consistente e importante até a chamada terceira revolução industrial, aproximadamente da década de 50, 70 do século XX, como a fábrica hoje, na verdade, está dissolvida e nós estamos caminhando para desenvolver uma forma pós-industrializada de capitalismo, em que os espaços integrados e contextuais, os parques industriais, deixam pouco a pouco de existir em direção a redes de produção, que fariam com que o espaço fabril, na verdade, fosse pulverizado em diversas instâncias, da micro a macro, orientadas por uma arquitetura em rede. Essa revolução industrial marca uma importante virada na nossa história. Praticamente todos os aspectos da vida diária foram influenciados de alguma maneira. Em particular, a renda média e a população começaram a apresentar um crescimento sustentado sem precedentes. Vamos tentar imaginar aqui uma coisa, só para a gente ter uma noção, e eu gosto muito de pontuar isso, para ampliar a nossa relação contextual com o conhecimento, né? Como seria a nossa vida sem nenhuma máquina? Tenta olhar em volta agora de você que está assistindo essa aula e olhar quantas máquinas estão operando nesse momento. Tenta imaginar gerações anteriores que não tinham essas máquinas. Como que eles se mudavam? Como eles se deslocavam? Como se comunicavam? Quais eram os alimentos que comiam? Como era comer sem geladeira? Como era se comunicar sem internet e telefone? Como era se deslocar sem carro? Ou sem ônibus? Ou sem metrô? Então, tudo mudou durante a Revolução Industrial nesses aspectos cotidianos também. Não só do ponto de vista da produção, da ideia de produção e do modo de produção capitalista como algo estrutural, mas também de pequenas coisas na nossa vida. Bom, para a gente entender como essa Revolução Industrial aconteceu, a gente tem que dar um passinho para trás para entender a Revolução Agrícola do século XVI e XVII na Inglaterra,
para entender como as tecnologias e toda a questão do capital foi constituída, para daí sim a gente olhar para a produção industrial em si, propriamente dita. Essa revolução agrícola foi um aumento sem precedentes na produção, obviamente agrícola, na Grã-Bretanha, devido ao aumento da mão de obra e da produtividade de terra, ou seja, aumentou a mão de obra disponível e a produtividade da terra, entre meados do século XVII e final do século XIX. A produção agrícola cresceu mais rápido do que a população ao longo do século até 1770, e a partir de então a produtividade dos campos ingleses permaneceram entre os mais altos do mundo. Inclusive, tendo mais e melhores alimentos, a população, tanto britânica na Inglaterra quanto em Gales, aumentou sensivelmente. Aumentando essa produtividade, por força da incorporação de novas técnicas, de novos arados, de novos modos de manuseio da terra, a parcela agrícola da força de trabalho foi diminuída, aconteceu um declínio dessa parcela agrícola da força de trabalho, aumentando o movimento que a gente chama, na geografia e nas ciências sociais, de êxodo rural, fazendo com que a força de trabalho urbana que dependesse da industrialização também fosse aumentada. Essa revolução agrícola, portanto, é citada como, por muitos historiadores, como a causa principal da revolução industrial. Por quê? Porque ela aumentou a produção agrícola, aumentando a fertilidade do solo, reduzindo o pousio, melhorando as condições de produção e fazendo, principalmente com o estatuto dos enclosures, ou dos cercos, que a ideia de propriedade privada e o uso da propriedade privada fosse revertido em favor de condições de competitividade, que faziam, por sua vez, com que o campo ocupasse um papel muito menos peculiar do ponto de vista da sua pontualidade na participação econômica e se fizesse com que a Grã-Bretanha se tornasse uma potência na produção de alimentos, e não só internamente como externamente na Europa. Essa mecanização e racionalização da agricultura, como a gente falou, foram, sem dúvida alguma, alguns dos fatores chaves na Revolução Agrícola. Novas ferramentas foram inventadas e aperfeiçoadas as antigas para melhorar a eficiência. Como a gente falou dos enclosures, o cerco foi outro processo importante porque pôs fim aos direitos tradicionais sobre terras, mantidas no sistema de campo aberto, restringindo o uso da terra proprietária e fazendo com que a racionalização dessa produção gerasse esses dois efeitos. Um primeiro efeito, fazendo com que quem tivesse a propriedade das terras, de fato, tivesse as condições para racionalizar melhor a produção. Agora, racionalizar a produção, por outro lado, implicou num uso muito mais seletivo e de alguma forma, inteligente do que seriam os recursos humanos. Agora, esse uso inteligente não necessariamente beneficia a classe trabalhadora ou o produtor. Esse próprio cerco sofre muita resistência popular, por quê? Porque as economias domésticas de pequenos proprietários ou de trabalhadores sem terra acabaram sendo expulsos das áreas rurais. A terra cercada estava sob o controle de um fazendeiro, e ele era livre para adotar na sua propriedade privada algumas das melhores práticas agrícolas. Então, com esse cerco, o rendimento da colheita da pecuária aumentou, mas, ao mesmo tempo, a produtividade aumentando suficientemente e de forma mais racional, usando-se menos gente para produzir melhor, com melhores ferramentas, fez com que um excedente de mão de obra acabasse indo para as grandes cidades buscando emprego, buscando oportunidade. E isso, sem dúvida alguma, teve um papel determinante. Todo esse processo de reestruturação do capital teve um papel determinante para essa revolução industrial. Fenômenos como a migração rural urbana, o desenvolvimento de um mercado agrícola coerente e fracamente regulado, e o surgimento do capitalismo agrário, de agricultores capitalistas, fizeram com que o que era uma agricultura amplamente baseada em sistemas domésticos, em sistemas nos quais o trabalhador vivia na própria terra que trabalhava, em terras comunitárias, essa racionalização acabou implicando numa aceleração do que seria a maturidade do modo de produção capitalista na Inglaterra. O que a gente está afirmando aqui, e o que eu estou tentando tornar específico a vocês, é a compreensão de que essa racionalização da produção, não, apesar de ter efeitos obviamente benéficos do ponto de vista da produção de riqueza, teve efeitos absolutamente complexos e maléficos ou difíceis do ponto de vista da capacidade de pequenos trabalhadores, de trabalhadores que se utilizavam e se empregavam em núcleos familiares, em manter a sua subsistência nessa transição.
é muito interessante a gente notar que esse fluxo urbano que a gente assiste no final da modernidade e da contemporaneidade, vamos arbitrar assim, apesar da historiografia, que trabalha com economia, industrialização e essas revoluções técnicas ou tecnológicas, não abordar da mesma forma com que, por exemplo, a historiografia política. Como a gente falou lá atrás, no início da disciplina, se a gente vai olhar a história da economia industrial capitalista, para a gente entender a contemporaneidade, não dá para a gente seguir os mesmos recortes de uma história política ou de uma história cultural. Cada problema histórico tem, por sua vez, uma capacidade de periodização autônoma, que, obviamente, é interdependente das outras possibilidades de marcação da história, mas cada problema tem o seu ponto focal de observação e as suas métricas, as suas medidas, os seus recortes, né? Como vocês usualmente trabalham. A falta de grandes indústrias de emprego, mortalidade de suprimento de alimentos, acabaram segurando um pouco esse processo e fazendo com que as cidades pré-industriais acabassem se tornando um pouco menores do que as contrapartes mais modernas. Esse desenvolvimento e avanço de máquinas diminuiu a demanda por mão de obra rural, fazendo com que o acesso restrito à terra levasse esses trabalhadores para a cidade. Então, aqui eu estou elencando para vocês uma série de elementos que poderia ser sintetizado desde a Revolução Agrícola e os efeitos consequentes da Revolução Agrícola em 6 fatores básicos. O primeiro, altos níveis de produtividade do meio do campo fortaleceram a oferta de alimentos excedentes e redimensionaram a mão de obra, que buscaram as cidades. Número 2, um conjunto de habilidades gerenciais e empresariais decorreram de um interesse dos burgueses agrários, dos capitalistas agrários, dos produtores do campo que tinham terras, em fazer com que sua produção fosse maximizada. Um outro elemento interessante, importante para a gente notar, foi a estabilidade de um sistema legal e político que apoiou esses negócios. Então, o cerco, por mais constrangedor que fosse para essa classe trabalhadora, acabou se tornando extremamente importante para dinamizar a economia britânica. Capital financeiro disponível para investir, muito como causa, mas também como consequência desse contexto, e, por fim, viabilizando de fato a revolução industrial como uma revolução técnica, a existência de portos, de rios, de canais e estradas disponíveis para movimentar matérias-primas e produtos a baixo custo, e uma certa abundância de recursos naturais como carvão, como ferro e como cachoeiras, que ajudaram na construção de usinas hidrelétricas que eram extremamente importantes na geração de energia, mas isso numa fase posterior da revolução da eletricidade. Como a gente acabou já falando, vamos apenas pontuar, o maior impacto social da Revolução Agrícola veio do movimento de cerco, ou enclosure, como vocês vão encontrar em alguns lugares, no qual fazendeiros podiam cercar seus campos e cultivar diferentes safras em diferentes estações, mudando drasticamente o modelo secular tradicional do sistema de campo aberto, no qual terras agrícolas eram usadas de forma semipública, impedindo agricultores de cultivar padrões diferentes dos tradicionais. Esse método de cultivo, que foi estabelecido durante uma revolução agrícola anterior, ocorreu durante essa revolução agrícola anterior, que ocorreu durante o início do período medieval. Então, lá, para compreender o contexto que o cerco visa causar uma disrupção, causar uma mudança, vale a pena voltar ao tema das revoluções agrícolas dos séculos XII, XIII, na Idade Média. Inicialmente, isso levou a um aumento substancial da produtividade, mas gradualmente teve um efeito malthusiano. Com o aumento da população, a ameaça da fome acabou surgindo, ou seja, o cerco inequivocamente causou uma série de tensões sociais que anteriormente ou não eram existentes ou não existiam na magnitude cuja qual a gente está vendo. Então, o fenômeno do campesinato e o elemento conceitual do campesinato para entender as relações sociais de produção ganha muita importância e é um conceito praticamente indissociável da discussão da propriedade no campo e, consequentemente, nesse contexto aqui do cerco. Como a gente viu, antes da Revolução Industrial, a maior parte da força de trabalho estava empregada na agricultura, seja como trabalhadores autônomos ou como trabalhadores sem terra. Era comum famílias de várias partes do mundo trabalharem, por exemplo, na tecelagem, fazendo suas próprias roupas. A maior parte dos trabalhadores das fábricas têxteis durante a Revolução Industrial acabavam sendo parte dessas famílias, incluindo mulheres e crianças solteiras, incluindo, várias vezes, muitos órfãos.
É muito interessante notar, e vocês vão encontrar ampla bibliografia, ampla filmografia e literatura, abordando o tema da questão social no início do processo de industrialização, onde ainda não havia um contexto legal e trabalhista, vamos chamar assim, que ajudasse a regular o papel do emprego da força de trabalho. Então era muito comum mulheres que aceitassem empregos, e a questão de gênero decisivamente tinha um papel importante, bem como a questão etária. Era muito comum que mulheres e crianças trabalhassem 14, 12 horas por dia, com folga apenas aos domingos, e era comum também que mulheres aceitassem empregos em fábricas sazonalmente durante a folga do trabalho agrícola. A falta de transporte adequado, longas horas de trabalho e salários baixos dificultavam muito o recrutamento e manutenção de trabalhadores. Leia-se aqui as próprias condições de segurança do trabalho, que é um fenômeno que surge apenas de forma bem constituída no século XX, para a gente falar numa preocupação jurídica, numa preocupação, perdão, social com o trabalho e com o trabalhador. Marx reconheceu, como a gente está observando aqui, que esse aumento da produtividade foi possibilitado, mas, por outro lado, a mudança na relação social do operariado com relação ao campesinato foi vista de forma desfavorável, e não foi à toa, porque as condições da rotina fabril e as condições sociais implicadas por uma divisão social do trabalho agora estruturada em torno da fábrica foram desfavoráveis de alguma forma para a classe trabalhadora. Primeiro porque o ambiente de trabalho não só mudou para dentro de uma fábrica. Muitas vezes era muito comum que as pessoas trabalhassem no campo, muito próximas da sua casa, muito próximas da sua família. Com a fábrica, as pessoas intrinsecamente foram trabalhar em ambientes para sobreviver, em ambientes que não eram a sua casa. O ritmo do trabalho também mudou drasticamente. Em vez de conduzir um cavalo que puxava um arado, o trabalhador passou a ser guiado pelo ritmo da máquina. As estações do ano não eram mais relevantes. Então, uma certa alienação da rotina tradicional de certas populações na Inglaterra acabou sendo uma decorrência. Muitas tarefas realizadas por pessoas pareciam praticamente substituíveis por animais, por exemplo, como era na questão agrícola, no mundo do trabalho rural. E, de fato, várias tarefas humanas foram mecanizadas, como a debulha de grãos, a ocupação básica no inverno, a mecanização de praticamente um quarto da mão de obra agrícola acontecendo aproximadamente na década de 60 do século XIX. Havia um futuro muito sombrio para essa força de trabalho, em grande parte não qualificado e desempregado, que ainda não havia acontecido diretamente nesse contexto, mas hoje, quando a gente fala na intensificação dos modos de produção capitalistas, na industrialização das rotinas de produção, a gente observa muito bem como a questão da qualificação, da qualidade da mão de obra é diretamente determinante para a gente falar na questão do emprego. Essa transição, obviamente, acabou gerando uma série de consequências. Uma série de oposições por parte dos trabalhadores, que tinham, com razão, um certo temor que as fábricas acabassem, que as máquinas fizessem com que a mão de obra humana qualificada fosse desprezada. É daí que surge aquele fenômeno que vocês vão poder encontrar com muita facilidade, alegoricamente, em enciclopédias e na própria bibliografia, que é o grupo de trabalhadores ingleses conhecidos como luditas, que formou-se esse grupo como uma forma de protesto contra a industrialização, quebrando máquinas, sabotando fábricas e fazendo com que tentasse ocorrer um constrangimento ao uso de máquinas substituindo pessoas, né? Um outro conjunto de tensões que acabou sendo criado, não só do ponto de vista do movimento ludita, do movimento de resistência ao uso de máquinas, mas foi, obviamente, como a gente tem pouco a pouco batido aqui, a existência de uma força de trabalho que acabava se subordinando aos proprietários das fábricas e criando uma divisão social do trabalho entre os proprietários dessas fábricas e essa categoria contemporânea, que vocês vão observar largamente em vários exemplos, em função da própria forma cuja a industrialização se expandiu no mundo, que é o fenômeno do surgimento do operariado. Maus tratos eram comuns, acidentes industriais aconteciam, havia muitos problemas de saúde causados por excesso de trabalho e por doenças contagiosas, pelas condições sanitárias, pelas condições de higiene extremamente desfavoráveis nas fábricas, com crianças sendo particularmente vulneráveis. É importante notar aqui, e esse vai ser um debate talvez sempre muito tenso, viu, pessoal?
para vocês observarem o papel da industrialização nas economias, até os dias de hoje, muito recorrentemente, inclusive, no tempo presente. Um debate muito franco entre historiadores que discutiam até que ponto a industrialização social, mesmo com tantos problemas, acabou tornando a vida dos trabalhadores piores. Por quê? Porque condições de trabalho desfavoráveis, práticas opressivas, trabalho infantil, condições perigosas de trabalho e jornadas, também existiam antes da Revolução Industrial. É claro que é possível argumentar que o regime de propriedade e a alienação dos estilos de vida tradicionais e domésticos foram decisivamente uma consequência da Revolução Industrial. Mas é muito difícil, e não há um consenso amplo até os dias de hoje, que a Revolução Industrial, apesar de ter sido tão contundente e tão agressiva, necessariamente piorou a vida dos trabalhadores. Essa é uma discussão absolutamente polêmica sobre como a precarização das condições de vida dos trabalhadores, do operariado, acabou criando um contexto pior do que o contexto, por exemplo, em que vive o campesinato. Outra consequência social que vale a pena e devemos frisar com muita atenção é o uso do trabalho de crianças e de mulheres. Porque o trabalho infantil tornou-se um trabalho de escolha da manufatura nas primeiras fases da Revolução Industrial por vários motivos. Crianças recebiam menos, sendo praticamente tão produtivas quanto adultos e numa situação de maior vulnerabilidade. O tamanho das crianças também acabou sendo percebido pitorescamente, cruelmente, como uma vantagem. Porque crianças de 4 anos, por exemplo, ou 6 anos de idade, poderiam trabalhar em condições perigosas, mas rastejando por túneis, sendo baixos, túneis de escavações de carvão, de minas de carvão que eram baixos demais para adultos, trabalhavam como garoto de serviço, como engraxates, chamados negros de sapato, um termo extremamente pejorativo, né? Vendendo fósforos e flores, vendendo produtos. A questão do gênero também foi muito importante, por quê? Porque desde o início da industrialização, a questão, na verdade, inclusive interessante notar que a partir daí se cria uma diapasão para a gente observar, que o salário das mulheres quase sempre não era o mesmo trabalho, o mesmo salário pelo trabalho dos homens. Apesar da mesma força de trabalho poder ser empregada muitas vezes, e do fato das mulheres, tradicionalmente, bem como os dias de hoje, terem a propensão a sustentar filhos, do ponto de vista dos cuidados domésticos, dos cuidados com o lar. Então, é muito interessante notar, em primeiro lugar, uma questão salarial que deve ser observada para vocês entenderem o fenômeno do gênero na Revolução Industrial, com mulheres recebendo um salário menor, um problema até os dias de hoje, inclusive, presente. A questão, número 2, da sobrecarga de trabalho sobre as mulheres, tendo em vista a manutenção das atividades domésticas. E número 3, uma terceira questão importante para observar a industrialização e gênero, que é o problema das atividades desempenhadas por mulheres. Muitas vezes em empregos ou em serviços de utilidade considerada subalterna, como, por exemplo, a lavanderia, a cozinha. Ou seja, havia uma imposição de uma divisão da mão de obra pela qualidade que não necessariamente observava a possibilidade do talento, do mérito, do conhecimento, mas estabelecia um pressuposto extremamente opressivo, no qual as mulheres ganhavam menos, trabalhavam mais por acumular tarefas domésticas e ainda por cima ocupavam papéis que eram tidos como papéis de menor intensidade e qualidade de força de trabalho, sem necessariamente se levar em conta aqui o mérito como uma possibilidade. Então, todo esse contexto, como vocês vão poder observar na literatura que eu separei para vocês nessa sessão, acabou criando uma espécie de aceleração na consciência da classe trabalhadora urbana. Essa maior aglutinação, essa maior pressão sobre os trabalhadores acabou criando as possibilidades do que se chamou na Inglaterra dos trade unions, ou que seria na nossa concepção contemporânea, inclusive em língua portuguesa, os primeiros sindicatos. Então, na década de 10 do século XIX, foram organizadas as primeiras organizações sindicais. Possivelmente o primeiro desses sindicatos foi esse General Union of Trades, que surgiu em 1818 na cidade de Manchester, uma cidade extremamente importante para a industrialização inglesa, até hoje uma cidade industrial, com um impacto muito grande sendo proporcionado pela lei da revogação, que proibia o sindicato, sendo revogado em 1824.
Já nas décadas de 30 e 40, começou a surgir uma diversificação dessas atividades sindicais, buscando uma participação maior no cenário político. Então, o chartismo, sem dúvida alguma, foi, ou cartismo, depende de como vocês preferirem chamar, com a maior ou menor fidelidade ao termo em inglês, surgiu como um movimento da classe trabalhadora na busca por uma maior participação política, por um lobby que fosse capaz de garantir melhores condições para que a classe trabalhadora pudesse viver a partir de métodos legais, constitucionais, políticos. Agora, os sindicatos mais permanentes, que tinham um papel mais constitutivo de luta contra a máquina da opressão, vamos chamar assim, surgiram a partir da década de 50 do século XIX. Mais estruturados, com melhores recursos, liderados e controlados por trabalhadores qualificados. Mais uma vez, a questão de gênero acabou sendo impactada e, curiosamente, mulheres foram, em grande parte, excluídas da formação sindical no início do movimento sindical. Esses sindicatos que foram legalizados num contexto extremamente importante para as jornadas populares decorrentes dessa segunda metade do século XIX, que é a década de 70 e 80 do século XIX, com a adoção de uma lei sindical em 1871. Eu destacaria para vocês observarem também, nesse contexto das consequências sociais, que é largamente o motivo mais predominante dessa primeira sessão aqui de conteúdo, que o meio ambiente acabou se tornando uma pauta. Muitos historiadores do movimento ambientalista observam a Revolução Industrial como algo extremamente importante, como um marco extremamente sensível dentro do que geologicamente, inclusive, vem sendo discutido como antropoceno. E aí contextualizando esse movimento ambientalista como uma resposta a esses níveis crescentes de poluição por fumaça na atmosfera causados pela Revolução Industrial. O surgimento de grandes fábricas, o crescimento correspondente no uso de carvão, dando origem à aglomeração de pessoas em cidades sem uma infraestrutura devida, deram origem a níveis de poluição do ar sem decorrente, sem precedente nos centros industriais. É nesse contexto, inclusive, que surgem as primeiras organizações não governamentais e políticas de proteção ao meio ambiente, como uma consequência, como a percepção de uma consequência e, consequentemente, uma atitude política de preocupação com os impactos das indústrias carburíferas durante a Revolução Industrial. Esses níveis de poluição do ar aumentaram drasticamente, especialmente nas grandes cidades, gerando as primeiras leis ambientais modernas. Nas cidades industriais, especialmente depois da década de 90 do século XIX, especialistas e políticos, lobistas, representantes locais assumiram a questão da degradação e identificaram a poluição ambiental como algo extremamente importante, até porque essa questão da poluição ambiental, não necessariamente no contexto que a gente tem hoje, por exemplo, com preocupações sobre efeito estufa e tudo isso, mas a questão ambiental percebida ainda voltando àquela questão da fábrica, a questão da moradia dos trabalhadores, das condições de vida dos trabalhadores, como algo também que diz respeito ao meio ambiente. Quer dizer, a relação do homem com o meio cujo qual ele vive, do meio, a relação homem-milieu, a relação homem-meio, era uma relação extremamente importante que havia mudado sensivelmente. Então, muitas doenças, vocês vão notar, e fazendo correlações, por exemplo, com a história do Brasil, ou das Américas, aqui no final do século XIX, vocês vão notar que a aglomeração de pessoas em cidades e os ambientes fabris, os cortiços, tudo que fazia com que mais pessoas trabalhando mais em ambientes com uma maior emissão de carbono, com uma maior degradação ambiental, sem condições de higiene, sem profilaxia, sem acesso a sistemas públicos de saúde, fizessem com que muitas doenças se proliferassem nessa época. É claro que muita gente também argumenta que é nesse contexto que a Revolução Industrial também ajuda a curar essas doenças com as técnicas da engenharia química que foram criadas. Mas, inequivocamente, nós devemos observar que ocorreu um fenômeno de degradação ambiental sensível e um aumento do problema ambiental como uma decorrência da questão das emissões de carbono, que, obviamente, tem tudo a ver com as fábricas que são instaladas, abastecidas por energia do carvão, pelas indústrias carboníferas, né? Então é isso nesse primeiro momento, pessoal. Busquei aqui com vocês dar um panorama do que foi a Revolução Industrial e, principalmente nesse primeiro momento, do que foram seus impactos sociais. Num segundo momento, eu vou trabalhar com vocês em torno da questão, principalmente,
do que representa a questão tecnológica, que eu diria que juntamente com a questão social e ambiental, e obviamente o impacto disso na economia europeia, fez com que o mundo mudasse e muito a partir dessa época, ok? Um grande abraço para vocês, boa tarde e até já já.